Bem-vindos ao canal. Hoje eu quero apresentar para vocês o livro O Mago, de John Fowles. É um livro da editora Darkside, uma edição muito bonita, uma edição bem bacana mesmo, gostei muito dessa edição. A Darkside, ela faz umas edições bonitas de livro, né, para quem conhece. Essa é uma obra de 1966, foi lançada aqui no Brasil o ano passado, 2024, finalzinho do ano, me parece que em novembro. Eu queria muito ler essa obra. Não conheço uma outra edição em português. Eu não conheço, não sei se tem. Eu vou ser sincero para vocês, eu não sei se tem. Mas eu queria muito ler essa obra. Eu gosto muito desse autor. Não tinha lido ainda. É uma obra assim bem grande. Com um pós-fácio, tem um prefácio e um pós-fácio aqui do autor. Isso dá um total mais ou menos aí de 728 páginas. Quem não tem muito tempo para ler, fica um pouco difícil, porque é um livro que não é tão fácil para carregar, pelo tamanho, não é muito pesado, não. O tipo de folha faz com que ele fique um livro leve, mas é muito gostoso, tátil, é muito gostoso de sentir, é um livro muito bacana mesmo, um livro muito bonito, muito bem feito, e uma obra muito interessante. Isso aqui é uma história de amor. A princípio eu não imaginei que fosse, mas é uma história de amor. Tem um jovem professor na Inglaterra chamado Nicholas. Ele tem uma namorada. Ele é um cara meio assim que se envolve com muitas garotas, mas ele acaba gostando especialmente de uma mulher chamada Alison. Eles se dão muito bem, mas eles têm planos. Eles se encontram meio que por acaso. Eles têm planos diferentes e esses planos diferentes acabam por afastar esses dois jovens logo no início da obra. A obra é dividida em 3 partes. Essa é a primeira parte. Nem todas as partes são do mesmo tamanho. A segunda parte é a maior, é muito maior. Mas, enfim, eles se separam. Ele vai dar aula num internato na Grécia. Ainda assim, a obra se passa na década de 50. É ali o eclipse do poderio inglês, o império inglês se desmanchando, se desfazendo, o prestígio, a influência, sendo substituído por outras potências. Há uma percepção incômoda disso entre os ingleses, a obra retrata um pouco disso. Essa substituição, essa perda de prestígio, de poder. Então isso se reflete, sobretudo aqui, pelo que a obra mostra, na classe média inglesa. Ele aqui, o Nicholas, ele representa muito essa classe média inglesa. Bem, enfim, ele vai para esse colégio, ele é alertado de um certo homem, de um certo proprietário que tem, né, na região onde fica esse colégio, que é uma ilha na Grécia. Ele é alertado sobre isso, mas ele não dá muita bola. Quando ele chega nesse colégio, nesse colégio interno, ele começa a fazer passeios exploratórios pelo local. E assim, retrata-se aqui toda uma natureza extremamente imponente da Grécia. É isso que a obra retrata. Uma natureza assim, que ela evoca um conteúdo ancestral. Ela como se ela tivesse impregnada de vários traços de uma ancestralidade humana, racional muito grande, apesar desse aspecto natural, dessa natureza. Ela evoca uma simbologia muito forte da presença humana, tá? Uma simbologia muito onipresente nessa natureza marcante, eu diria assim. Uma natureza bela, uma natureza que cativa, mas que evoca traços humanos que a gente conhece da literatura, que a gente conhece da história da Grécia, enfim. E uma pessoa, um estudioso, uma pessoa apaixonada pela história grega, vai se sentir muito atraído por isso. Aos poucos, ele descobre a existência de um casarão, uma mansão. Ele se aproxima dessa mansão.
ao se aproximar, começam a aparecer vários sinais misteriosos. Uma presença mal disfarçada ali, de uma presença feminina mal disfarçada. E assim, várias coisas pequenas vão acontecendo, até que ele conhece o proprietário, um homem já idoso, mas ainda bastante em forma, e que aparenta ter uma idade muito maior do que ele tem. Tá? Assim, é como se ele fosse apresentando traços que lançassem um ar de mistério sobre o que está acontecendo. Esse proprietário, ele acaba descobrindo, é uma pessoa muito rica, no sentido de um bilionário, pessoa muito rica e muito poderosa em função desse dinheiro que ele tem, um estudioso, uma pessoa com uma formação muito vasta, e ele começa a ficar encantado por essa possibilidade de visitar esse senhor, até pelo tédio que ele vive no colégio interno, um tédio muito grande. A separação dele da namorada da Alison foi algo meio assim problemático, mas parece que é uma página virada, inclusive, da própria obra. Aos poucos, alguns elementos vão sendo introduzidos nessa história aí, com uma pitada de sobrenatural. Nada se confirma, mas a gente fica com essa suspeita. Uma pitada de sobrenatural aí. Isso vai meio que tragando a gente, meio que uma armadilha nesse sentido. A gente começa a achar que existem mesmo os aspectos sobrenaturais na história, mas aos poucos isso vai se modificando. Bem, assim, existem várias referências eruditas aqui, existem várias referências clássicas aqui. Então, assim, é um livro bastante denso, mas não conhecer essas referências e não saber dessas referências, eu acredito que não atrapalha a leitura. É a minha opinião, acho que não atrapalha. Porque, assim, a história é contada do ponto de vista do personagem. E a gente acaba, no meu caso, eu acabei desenvolvendo uma empatia muito grande pelo personagem. Porque ele vai expondo traços humanos, fraquezas, dúvidas, assim, o desamparo humano fica muito presente na existência desse personagem. Então, a gente vai, ao longo dessas 700 e poucas páginas, lidando com algumas reviravoltas na relação desse jovem professor, o Nicholas, com esse senhor bilionário aí nessa ilha. Ele é proprietário de grande parte da ilha. Ele tem um passado meio obscuro, faz-se aqui uma referência da ocupação nazista da Grécia. Então tem um passado obscuro que ninguém sabe se ele foi um colaborador, se ele foi um traidor, ou se os atos dele fizeram com que a presença opressiva nazista tivesse sido atenuada. Fica um pouco essa dúvida. Ele é uma pessoa que tem uma relação problemática com os nativos, esse senhor, inclusive em função desse passado. Mas assim, é tudo muito nebuloso no que diz respeito a esse homem. Tudo muito nebuloso. Mas, aos poucos, são introduzidas personagens femininas. Esse Nicholas acaba se apaixonando perdidamente por uma dessas personagens que são introduzidas. E aí, quando vai indo para o final, a gente percebe que existe sim uma trama. Essa trama ela não é exatamente uma trama sobrenatural, seria meio que um teste. Ele descobre que esse teste, os organizadores do teste, junto com esse proprietário, junto com esse senhor poderoso, esse bilionário, ele não é proprietário da ilha, ele é proprietário de grande parte da ilha. Eles chamam esse teste, esse jogo, de jogo de Deus. Então aqui tem algumas referências ao inconsciente, à psicanálise, tem algumas referências nesse sentido aqui, sabe? Numa análise mais profunda da mente humana, e ele estaria participando dessa análise nesse jogo de Deus,
Aí assim, eu não vou falar mais, senão acaba estragando o desfecho da história. Um desfecho que eu não gostei muito. Quando se lida com certos mistérios, suspense, a própria possibilidade do sobrenatural, a explicação sempre é o mais pobre. O desfecho sempre é o mais pobre. Para mim, é assim. Eu acho dessa maneira. Entendeu? Quando você cria todo um clima de mistério, todo um clima de suspense, e quando se vai explicar essa questão sobrenatural, talvez, a possibilidade do sobrenatural, a explicação sempre fica mais pobre do que a trama. E eu achei isso aqui. O desfecho desse jogo de Deus, os motivos, as motivações, que ele acaba descobrindo de forma bastante dolorosa, de forma bastante sofrida, me decepcionaram, vou ser franco para vocês, mas não estragou o que eu senti lendo a obra e não estragou o meu prazer de ler a obra. Porque existe aqui um outro detalhe que eu falei para vocês, que acaba sendo uma história de amor. Acaba sendo uma história de amor. Na verdade, a história principal mesmo, a gente vai descobrindo aos poucos, é a história entre o Nicholas e a Alison, que no princípio eu achei que fosse uma história assim mais marginal, mais de pé de página do romance. Mas não é. É a história principal, uma história de amor. E essa história de amor, ela tem assim tem aspectos bastante trágicos, tá? São aspectos trágicos, sofridos, dolorosos. Passa por um certo crescimento espiritual dos personagens, um crescimento emocional, uma evolução emocional também. Então, assim, me surpreendeu nesse sentido. Para mim, isso foi positivo. Né? Eu acho que quem já viveu uma história de amor, principalmente na juventude, não é exclusividade da juventude, né? Mas é mais típico da juventude, uma história de amor muito intensa, vai se identificar com o personagem, eu acredito. Porque, assim, são detalhes, são palavras não ditas, é um momento que passa, um momento de falar que às vezes define todo o resto de uma vida. Sabe? Uma palavra que poderia ter sido dita, uma palavra simples, uma reconciliação, um pedido de perdão, um pedido de desculpas, subjugar o próprio orgulho, se entender melhor no que a pessoa realmente quer, naquilo que vale bastante a pena. Então, assim, eu acredito que a obra acabou falando mais disso para mim do que do jogo de Deus propriamente. Para mim teve essa validade, inclusive. O John Fowles aqui, parece que ele está, em alguns momentos, fazendo um exercício de literatura. Parece que ele está brincando um pouco, jogando com isso. É a impressão que a gente tem. Porque é como se assim, o escritor pudesse tudo. Esse jogo de Deus ele não é muito verossímil. Para mim, ele não foi muito verossímil. Mas a condição humana apresentada, principalmente a partir do ponto de vista do personagem principal, que é o Nicholas, ela para mim foi muito convincente. Ela para mim foi muito poderosa como mensagem. Tá? Então, assim, eu acho que vale a pena ler. Tá? Eu acho que vale muito a pena ler. Eu acho que precisa de um tempo para ler, porque é um livro, como eu disse para vocês, muito grande. Mas ele é fácil de ler, porque, no geral, a maioria dos capítulos são curtos. Eu acho que isso é uma estratégia bastante positiva de facilitar a leitura. Existem, em algumas partes da obra, uns capítulos maiores, mas, no geral, os capítulos são bem curtos e isso facilita bastante ler. Então, assim, é uma história de amor bastante profunda, que evoca arquétipos ancestrais da história humana. Né? Existe um jogo para testar isso, para testar a capacidade de amar de verdade das pessoas aqui, um jogo que eles chamam um jogo de Deus. Existe uma discussão religiosa, existem discussões de mitos antigos, arquétipos antigos, que estão presentes, às vezes, se manifestam através do inconsciente humano, porque estão arraigados na nossa natureza há milhares, centenas de milhares de anos. E mesmo num mundo moderno, eles continuam a se manifestar. Acho que o livro evoca um pouco disso, mas isso
é tratado de uma maneira que nos atinge sem a gente compreender exatamente de mitologia, de estudos clássicos. Não, é colocado de uma maneira acessível para o leitor. E uma das grandes realizações do romance é isso, é consumir uma quantidade gigantesca de conhecimento, de erudição, de informações, mastigar isso e transformar isso em algo acessível para praticamente qualquer leitor. A única coisa que vai excluir o leitor dessa obra é o gosto. Talvez ele não goste. Eu gosto dessa leitura, eu gosto desse tipo de literatura. Então, assim, recomendo para vocês, se tiverem oportunidade. Infelizmente, essas obras estão bastante caras, né? Esses livros não estão baratos, mas é um investimento que vale a pena. Tá? Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.